Como fazer com que a criança consuma menos açúcar? Noventa e 99% das mães têm essa preocupação e eu me incluo no meio desse bolo, vamos chamar assim. Eu que trabalho com alimentação, eu sou o foco de perguntas de mães, amigas que vêm para mim e falam: Clara, eu não sei o que fazer com essa criança que come açúcar o tempo inteiro em todos os lugares, eu fico desesperada. Ou aquela avó que entope meu filho de comida, de doce, de bolo, o que eu faço? Hoje a gente já tem conhecimento de que a alimentação ela está totalmente ligada à saúde. Então, uma criança que se alimenta bem é uma criança que dorme bem e que tem maior disposição e uma capacidade cognitiva, inclusive, melhor. A criança que come menos, que come mais porcaria, é uma criança que fica mais cansada, que fica mais esgotada e que pode ter problemas decorrentes desse mau comportamento alimentar, como obesidade e diabetes. Isso daí todo mundo já sabe. Mas a verdade é que todos os lugares, todos os ambientes que envolvem o universo infantil está sempre atrelado a uma quantidade de açúcar exagerado. Seja nas festas, seja no circo, no shopping, nos parques, os doces parecem que estão ali, à disposição na vitrine, chamando a criança para consumir. E realmente a gente, como mãe, fica refém dessa situação, dessa condição, e eu queria passar aqui um pouco da minha experiência como mãe de 2 meninos, mas mais do que isso, como um profissional que trabalha nesse ambiente alimentar e que observa que o problema, na verdade, não está na criança. E nós, como sempre, somos responsáveis pelo que a criança vai ou não consumir. Então, vamos lá para as 5 dicas. A primeira dica de todas, ela parece ser assustadora, mas não proíba o açúcar na vida do seu filho. A proibição, ela está muito atrelada àquela questão em que tudo que tem na nossa vida que é proibido é curioso. O que é proibido, quando você tem acesso, geralmente você exagera, porque você não sabe quando que você vai repetir, vai ter uma outra oportunidade de poder ter contato com o açúcar, por exemplo, que a gente está aqui falando desse tema. Então, se a gente fala para a criança, você não pode comer açúcar, o açúcar não é permitido, ela numa festa de aniversário provavelmente vai comer escondido e vai comer exageradamente, ou o dia que ela não tiver mais no controle absoluto seu, seja numa festa infantil ou até mesmo quando a criança começar a dormir na casa do amigo e a gente não tem um controle total do que ela está se alimentando. Então, proibir não é a solução. E sim, ensinar para ela os momentos que você vai poder dar acesso ao açúcar e de que forma esse açúcar vai entrar na vida dela. Então, tem que ter um ensinamento e um aprendizado por parte da criança de construir aquilo que ela pode ou não para saber que ela sempre vai ter acesso, mas de uma maneira um pouco mais equilibrada. A segunda dica, não use o doce como recompensa por um bom comportamento. Eu, como mãe, vou ser bem sincera que essa é a mais difícil de todas. É algo que está introjetado já na nossa cultura de, se você comer o prato todo, você vai poder comer um docinho. Ou, se você se comportar bem, mais tarde eu te dou um sorvete. Se você não chorar na hora que você tomar a vacina, a gente pode sair para, enfim, comer tal coisa. Isso daí já está meio que dentro da gente. Quando a gente vê, a gente falou. Mas, quando a gente coloca o açúcar como uma premiação, a gente está caracterizando o açúcar além da nutrição. A gente está colocando o açúcar como um aspecto emocional. E esse é o grande problema que a gente tem nos hábitos alimentares hoje em dia, é de colocar a emoção na frente da fisiologia. Então, observa se você não está ensinando o filho a ter uma conotação além do devido em relação ao açúcar. Tente mostrar para ele que o doce, o açúcar, é um alimento como qualquer outro, que tem momentos ou não de comer e que ele faz bem ou não à saúde, a depender da forma que ele é ingerida. É muito mais interessante do que a gente colocar a alimentação de doce como uma premiação. Uma opção interessante de recompensa que seja além do doce é, por exemplo, você motivar ele com algo que a criança goste, seja com um passeio,
seja com a permissão de uma bicicleta, de poder sair de bicicleta com ela, de andar de patinete, é o melhor dos mundos. Ou até mesmo uma programação. Ah, se tudo der certo, se você se comportar bem, amanhã a gente pode ir ao cinema. Se você se comportar bem, eu posso te dar um brinquedo. Às vezes é melhor a gente atrelar a algo que não seja alimentação e sim uma premiação. Se a gente for pensar num campeonato, em alguma coisa que a gente é muito bom e a gente recebe uma premiação, até pode ser que tenha uma caixa de chocolate envolvida, mas a premiação vem o troféu. Então, que você coloque algum material e não necessariamente de alimentação. Terceira dica: respeitar a saciedade do seu filho. Eu já fiz um vídeo falando somente sobre isso, mas a gente tem que confiar um pouco de que a criança naturalmente ela tem uma capacidade muito grande de estar prestando atenção na resposta fisiológica do próprio corpo. É só a gente parar para pensar que um bebê chora quando está com fome e quando ele está saciado ele para de chorar. Então a gente vai desaprendendo isso com a alienação corporal e não percebendo sinais do nosso próprio corpo. Mas a criança, ela sabe o que é estar saciado. Muitas vezes a gente não respeita. Ou a criança está comendo e não está nem prestando atenção no doce, aí você quer comer aquele doce e já coloca que a criança também quer consumir, e aí a criança tem que ir até o final. Ah, é muito gostoso, né? E aí você vai ofertando para a criança ali o doce. Ou até mesmo você muitas vezes não respeita a criança simplesmente sair da mesa. Você fala, ó, ainda tem a sobremesa. Às vezes a gente ou os avós chamam atenção para isso. Eu já vou falar um pouquinho sobre os avós, porque é algo que toda mãe sofre muito, coitado dos avós, né? Mas toda mãe sofre muito porque os avós, quando estão, querem agradar 100% a criança. Mas eu tenho certeza que se você tiver um tempo para não no momento, mas antes falar, ó, eu estou tentando ensinar para ele a não comer doce todos os dias, por isso, isso e isso, porque eu não acho legal, por isso, isso e isso. Então vamos combinar de você tomar sorvete com ele tal dia. O avô e a avó com certeza vai aceitar essa ordem, vamos chamar assim. Então, eu acho que a melhor forma da gente lidar com o comportamento dos familiares em relação ao doce infantil do seu filho é conversando abertamente com todos, de uma maneira franca, e explicar o porquê você está querendo regular isso na vida do seu filho. Quarta dica: foque nos benefícios que uma alimentação saudável pode trazer para o seu filho. Quando a gente fala que o açúcar não é saudável e quando a gente fala que o alface é saudável, o que mais a gente fala depois dessa vírgula para a criança? Como que a gente ensina para ela o que é comer bem e o que é comer mal? O que a gente pode passar para ela do que é uma alimentação saudável ou não? A saúde é algo muito distante, é algo muito simbólico para a criança. Então, ensinar para ela fisiologicamente que exagerar no doce ela vai sentir uma dor de barriga, porque é o que realmente acontece muitas vezes em excesso quando consome muito açúcar, ou comer uma comida legal vai dar para ela mais energia. Então, hoje a gente tem alguns livros que ensinam isso, e mais do que isso, trazer a criança para dentro da cozinha, trazer ela, ajudar a criança a desenvolver junto com você o cardápio da casa, trazer para ela a consciência alimentar. É algo que muitas vezes a gente não tem tempo, mas também a gente não coloca como prioridade, porque a gente automatiza. Então, não é saudável, é saudável. A criança não materializa muito bem o que seria saudável ou não saudável. Então, é importante equilibrar o hábito alimentar da criança para que não chegue no momento onde a criança tem que fazer uma dieta imposta, para que não chegue no momento onde a criança sofra na escola porque está com peso de um jeito ou do outro. Então, é importante que a gente vá construindo com a criança, no desenvolvimento dela, o porquê comer bem faz bem à saúde e o porquê comer só doce não faz bem para a saúde. E a quinta e última dica é: mude o hábito da casa como um todo. Você não pode restringir uma criança só comer doce no final de semana se desde segunda-feira tem refrigerante na geladeira, a despensa está cheia de comida e a casa está cheia de doces, ou você mesmo consome doce a semana inteira e a criança não pode porque é criança. A criança, ela aprende muita coisa na fala, mas ela aprende muito mais coisa no exemplo. Então, nós somos os maiores motivadores, positivos ou negativos,
das crianças. Se a gente parar para lembrar, quando foi que a gente começou a questionar um pouco se os nossos pais, eles são perfeitos ou não? Foi na vida adulta, provavelmente. Quando a gente é criança, a gente olha o pai e a mãe como exemplos superiores de tudo. Então, são os super-heróis, são as pessoas que sabem de tudo, que vão proteger ele. Eles partem do pressuposto que a gente tem um conhecimento que vai além. Então, o exemplo que a gente dá e o hábito daquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, no dia a dia, é a mais importante de todas elas. Então, essa quinta e última dica, ela é a mais difícil, mas ela é a mais importante. Então, pensa um pouco nisso, de que exemplo você está dando para o seu filho em relação ao açúcar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não estou aqui em nenhum momento para julgar mães, eu também sou mãe. Muitas vezes a gente se encontra em outras vertentes da maternidade que a gente não consegue ser perfeita. A ideia aqui não é te falar, faça desse jeito e não faça do outro, mas sim trazer um pouco de conhecimento com a minha experiência e com o meu conhecimento, ajudar você e ajudar o seu filho a se relacionar melhor com o açúcar, tá? Se você gostou, escreve aqui embaixo para mim, comenta, compartilha esse vídeo, que é muito bom saber se você está gostando ou não do conteúdo que a gente está gerando aqui para você, tá bom? Obrigada e até a próxima!